verdade, eu queria criar um apanhado de histórias que pudessem retratar a vida do jovem negro periférico, né, dos nossos tempos. Assim, por uma falta de literatura que fosse voltada para esse público, né, jovens, negros, com uma idade média entre 17 e 23 anos, que pudesse referenciar eles, que pudesse espelhar as histórias deles, né? E por toda a vivência que eu tive dentro do movimento hip hop, eu juntei os dois elementos e criei esse livro, criei a Rap Stories, né? Essas histórias, apesar de ficcionais, elas têm muito da minha própria vivência com os meus amigos, né? Algumas coisas, alguns elementos ali, eu usei elementos reais para poder tratar das histórias do livro, dei um outro desenvolvimento, é claro, e alguns personagens também eles são inspirados em pessoas que são próximas a mim. Esse livro, ele tem muito a ver com a militância, foi uma forma do Ed expressar a militância dele, que Ed é um cara que desde novo é um preto que milita a favor dos pretos. E esse livro é mais uma forma de militância. E muitos dos personagens que estão ali no livro, eu tive o privilégio de ler esse livro assim que ele escreveu, eu tive o privilégio de ler. Inclusive, ele falou que tem um personagem no livro que foi inspirado em mim. Eu me senti muito honrada com isso. A literatura negra, na realidade, ela representa o que o Brasil é. O Brasil, nós somos 53% de negros, né? A cultura predominantemente africana. Então, a literatura negra, ela vem acrescentar uma formação de cidadania voltada para esse público-alvo que são os nossos jovens negros e a própria sociedade, né? Esse livro ele se faz necessário por causa disso. Quando eu escrevi esse livro, quando eu decidi escrever esse livro, na verdade, a princípio ele seria um livro de fantasia, né? Porque eu gosto muito de fantasia. Só que eu olhei para o outro lado e eu vi que o jovem negro, geralmente ele não tem nas livrarias, ele não tem essa referência de literatura que possa espelhar ele. Geralmente os heróis ou os personagens, eles são caucasianos, eles têm uma outra nacionalidade. Então eu senti essa necessidade nesse momento de abertura, né? Em que a população negra ela vem se reconhecendo, vem se conhecendo, vem se empoderando. Eu senti que havia necessidade de trabalhar mais esse assunto, né? Existem outros escritores negros também que eles não são muito visibilizados, é uma literatura que ela ainda não é muito conhecida do grande público, então eu acredito que esse livro ele vem a somar nesse sentido, de que ele tenha seja esse momento da gente começar a trabalhar essa questão da juventude negra. Eu acredito que a literatura, por exemplo, por ser literatura, por ser uma leitura, a leitura tem a grande importância de mudar, justamente trazer valores para as pessoas mudarem a própria realidade. Eu não vejo a leitura como algo formal, eu vejo a leitura como algo que surge a partir da realidade. E essa realidade é colocada de uma forma que todos passam a ter acesso. Então, acho que a literatura africana, aí no caso, ela tem uma importância muito grande na formação do jovem, principalmente o jovem negro, né? Para que ele assumir a sua identidade, a sua história e o que ele representa na sociedade. Esse livro eu fiz pensando na juventude mesmo, na juventude negra, né? Para dar uma nova visão, para dar uma nova inspiração para a juventude. Então, eu trato ali de assuntos assim que são pertinentes ao nosso tempo, como a questão de filhas órfãs sendo criadas por um pai, né? A violência dentro de casa também. Nós temos ali tem um personagem que ele sofre violência caseira, então eu trato dessa questão também, né? O peso da responsabilidade de amparar os pais, que às vezes recai sobre a juventude, eu trato ali também. Então, assim, eu fiz um apanhado de histórias e de situações que pudessem espelhar a vida do jovem, né? De forma que quem lê possa se encontrar ali. É claro que o livro ele não trata só da questão do drama, né? Vai ter muito riso também, tem um pouquinho de suspense, tem umas aventuras que eu coloquei ali também. Eu dei uma salpicada de cada coisa para que ele ficasse divertido, ficasse leve, ficasse uma leitura gostosa de se ter.